estão voando. Tem muita coisa que Deus ainda quer fazer. Eu gostaria de deixar um texto para vocês aí, uma palavra de Deus. Um salmista bem conhecido, um salmo bem conhecido, que é o Salmo de número 122, tá? Salmo 122, eu gostaria de compartilhar com você. Salmo 122 que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Apenas esse versículo. Nós sabemos que Davi, ele tinha sempre um prazer de servir a Deus. Tanto é que Davi, conforme nós conhecemos a história, né, pastor? Vimos a importância da história de Davi. Quando começa lá Samuel, o primeiro livro de Samuel, começa a narrar, porque nós sabemos que Samuel, ele era um grande líder. Samuel, ele era sacerdote. Samuel, ele era juiz. E Samuel era profeta. Ele exercia 3 hierarquias. E agora Deus diz para Samuel: Samuel, tu vai ungir um rei. Só que antes, a Bíblia nos ensina lá que o povo de Israel estava pedindo já um rei. Porque eles olhavam as nações, cada nação tinha um rei. E era monarca, né? Então o que acontece? Eles olharam para todo mundo tem um rei, por que nós não temos? Queremos um rei, Samuel. Fala com Deus que nós teremos um rei. Aí o povo de tanto pedir, por isso, pastor Tony Carvalho, que eu digo que o povo não sabe votar. A primeira eleição que teve, votaram num homem que fora da presença de Deus. Votaram em Saul. Por que Saul? Porque veja bem, Saul, ele era um homem, segundo a Bíblia Sagrada, além de ser um homem belo, ele era o homem mais alto de toda a tribo, né? Ser forte, ele era guerreiro. Só que Saul, na verdade, era para ser escolhido. Deus queria escolher Saul para ele ser chefe, não rei, chefe do exército. E o que aconteceu? O povo clamou e escolheu Saul. Samuel pegou, foi, agradou, até Samuel se agradou. Também era uma coisa menos para Samuel fazer. E aí Samuel pegou, consagra, porque foi ter com Deus, e Deus falou: já que o povo está pedindo, eu sou o rei deles. Mas já que eles estão pedindo, tudo bem, manda consagrar Saul. E consagraram Saul. Só que não era a vontade de Deus consagrar Saul. Deus já via, ou melhor, Deus já estava preparando o rei. E o rei se chamava Davi. E você vê que ele era muito jovem ainda, né? Ele tinha mais ou menos a faixa de 13, 14 anos. E quando Saul, ou melhor, quando Samuel vai e recebe a mensagem da parte de Deus, que era para ir na casa de Jessé, que ali Deus já tinha escolhido o rei. E nos conta a Bíblia então que Saul unge então a Davi contra a vontade dele como rei. E como vocês sabem a história toda, Davi passou uma peleja. Ele só assumiu o reinado com 40 anos depois, né? Com 17 anos ele se apresenta ao rei Saul e se torna um dos principais da história, vencendo com 17 anos um grande adversário chamado Golias. Veja a história toda, né? E eu queria compartilhar com você, juntamente com o pastor Juvenal aí. Vamos pegar um pouquinho a história de Davi, porque nós lemos aqui o Salmo 122. Alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sabemos que Davi era o rei. Nós sabemos que Davi foi consagrado. Poxa vida, se é hoje, as pessoas, por achar que é um pastor, por achar que é um apóstolo, por achar que é um profeta, acha que não tem que ir na igreja. Não é verdade? Pegando a dica do meu querido pastor Ronaldo, vou falar um pouco de Saul, depois vamos falar da igreja. Saul, ele se sentiu cheio. Eu sou o rei, eu que mando. E ele se esqueceu de Deus, quis ser maior que Deus. Deus tinha já os profetas que era para tomar conta da tenda. E Saul usou as coisas de Deus. Por isso, Deus não se agradou dele. Isso quer dizer que muitos pastores falam: eu sou o pastor tal, porque a gente tem boas para a nação, boa audição, pregar bem. Ele pensa que ele é o tal, mas ele nunca
nunca fala. O Espírito Santo me use. São poucos pastores, meu querido pastor Ronaldo, que a gente vê que antes de levar a mensagem nas igrejas, se ajoelha, quando é um pastor visitante, ou um pregador, vamos botar assim, se ajoelha e pede para a igreja orar a ele, pedindo, clamando que o Espírito Santo te use. Eu tenho visto isso. Não estou julgando, mas a gente vê isso. E muitos falam assim, eu sou teólogo, sou formado, sou etc. Sei muito mais do que muitos estão aqui. E eu digo e afirmo, não sabe nada. Porque as escrituras, as letras que estão aqui, incrível que pareça, elas mudam. Quando você lê a Bíblia com os olhos carnal, ela é apenas um livro ou uma biblioteca. Quando você pede discernimento do Espírito Santo, você lê com os olhos espirituais. E as letras formam as palavras que você aprende, que Deus falando contigo. É como se Deus estivesse como está eu e o seu meu querido pastor, face a face. Parece que é Deus falando, não. Parece não. É Deus falando. É Deus. É Deus usando. É o Espírito Santo usando essas pessoas. E eu, voltando um pouquinho atrás, esse versículo é muito lindo. Fala, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos irmãos têm alegria de ir à igreja? Muitos vão porque o pastor está puxando a orelha. Muitos vão por outros interesses. Não é o certo. Você tem que ir, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem que ter alegria, porque ali é um lugar especial. Um lugar onde está todos reunidos para buscar a presença do Senhor. Para pegar ali a sua alimentação espiritual. Para que possa passar a semana toda. Como sou eu, que eu moro um pouco longe da cidade, moro numa cidade diferente, a mais um pouco para lá. Então, não estou todos os dias na igreja, só os domingos, né? Também outras tarefas que eu tenho da vida. Então, a gente vai se alimentar da palavra trazida pelos lábios do pastor ou de qualquer outro pregador que esteja lá, escolhido por Deus. É Deus traz uma lição. E tem muitos irmãos que falam, que eu já ouvi falar na igreja, Deus, fala comigo. Às vezes eu fico olhando assim, catuca até minha esposa do lado assim. Ele tem que procurar mais a Deus, consagrar mais a sua vida, que Deus vai falar com ele. A mensagem vai ser para ele. Se ele estiver especialmente vindo adorar o Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer é que muitos vão à igreja por obrigação. É preferível ficar em casa, meus irmãos, se você vai assim. Vai com a intenção de se alimentar. Vai com aquela sede que terá a água da vida na sua igreja. O seu pastor, ele está estudando as escrituras. E Deus está revelando o que ele tem a trazer para você naquele culto de doutrina, no culto de domingo, que é o culto da família, onde toda a família está reunida ali para adorar a Deus e buscar a sua presença. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer, vamos cada vez mais buscar a presença de Deus, não só na igreja, mas na nossa vida diária, em todo segundo, em todos os momentos. Eu estava falando com o pastor antes de começar a programação dos intervalos, porque a gente vê que as pessoas, a gente convida para ir na igreja, as pessoas não querem. Mas você convida para ir na festa, vem a função, ainda traz alguém de fora, né? Mas para ouvir, para se alimentar da palavra de Deus, é um sacrifício. Hoje, você, meu querido amigo, meu irmão, aquele que eu convidei, aquele que eu falo de Deus, não quer nem ouvir. Você está perdendo a oportunidade. As tribulações estão chegando. Vai ter momento que você vai querer que alguém fale de Deus e não vai ter ninguém para falar. Você está perdendo a sua oportunidade. Busque mais a Deus. Mas vamos voltar ao tema. Com certeza. Porque a gente fica preocupado, né? Que as pessoas hoje, eles preferem sempre arrumar uma desculpa. Ah, pastor, hoje eu não vou porque eu estou cansado. Cansado do quê? Ah, porque eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado, preciso descansar. Aí Jesus vai lá e tira o emprego dele. Aí ele está todo dia na igreja, pastor, ora por mim, pastor, estou desempregado, passando necessidade. Ah, pastor, porque eu tenho tá com muito dinheiro. Ah, pastor, porque eu vou viajar. Vai viajar, vai fazer missão? Não, eu vou viajar porque
eu vou conhecer a família de sei de quem, tal. Aí, conclusão, vai lá, Deus faz com que o ladrão vai, permita o ladrão que rouba o dinheiro dele. Aí ele volta para a igreja, ela diz, pastor, olhe por mim que estou passando por uma prova, né? Olha que Jesus diz assim, ó, aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, esposo, por amor a mim, não é digno. Ou seja, quando a pessoa prioriza a família, filho, prioriza o bem material em primeiro plano e deixa a obra de Deus em segundo, ele não é digno de entrar no reino dos céus. Ele não tem parte com Cristo. E vai acontecer, sabe por quê? Nós estamos falando isso aí quando o senhor comentou a respeito de alguns pregadores e tal. São pessoas que são interessadas não para pregar, estão interessadas no que vai receber na igreja. Olha, pastor Tony, olha, eu estou com uma agenda aí, pastor Tony, viu? Se precisar de mim, conta comigo aí, olha, tá aqui o meu contato, tá? Ó, pastor, é o seguinte, né? Eu não sou cobrado, eu não cobro, né, para pregar, né? Mas se o senhor me dá uma ajuda aí de R$200, e não cobra para pregar, imagine se cobrasse. Eu vou dizer aqui algo rápido. Eu tenho muitos amigos pastores, tenho muitos companheiros meus, pregadores, inclusive quero mandar a paz do Senhor para o Jonathan Faria, companheiro nosso, esse eu recomendo mesmo, homem de Deus. Teve um pregador que chegou, ligou para mim, falou, pastor, o senhor não quer me agendar na tua igreja aí? Eu falei, por que, filho? Ele falou, pastor, é que eu estava indo para Itaém, e o pastor aí, que a qual eu ia pregar, a esposa dele arrumou um e não notificou ele. Aí ele me ligou agora, pastor, mas eu estou indo para Itaém, o senhor não quer? Aí eu falei assim, olha filho, se você quiser vir, você vem. Não, pastor, nós vamos aí, tal, e Deus tem me usado tremendamente, né? Faz propaganda, né? Falei, amém, filho. Eu falei, então, pastor, é o seguinte, o pastor que eu combinei, ele é dar R$100, que eu moro aqui em São Vicente, e ele é dar R$100 de custo, porque eu vou de ônibus, eu não tenho carro. Eu falei, tá bom, filho, não, tá bom, filho, sem problema. Se você quiser vir, amém. Então, se o senhor puder nos ajudar aí, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, hoje é domingo, e nós estamos iniciando o trabalho, nós não temos tanta gente assim. Vamos fazer o seguinte, se você tiver fé, conforme a tua fé, tu vai ser abençoado. Essa foi a minha palavra. Ele foi, peguei ele aqui na rodoviária, levei, pregou uma palavra, glória a Deus, palavra boa, e eu passei para os irmãos fazer uma oferta. Aí ele saiu de lá, não saiu com os 100, mas que saiu com os 80, ele saiu. Porque eu disse a ele assim, olha, quem vai pregar lá na igreja a qual Deus me designou, e saiba de uma coisa, conforme a tua fé, tu vai ser abençoado. E a gente não estipula valor, não é? Tivemos uma festividade lá, pastor Tony, 4 dias de festa, aniversário do ministério, e todos os pastores de renome que esteve conosco, chegou para mim e falou, pastor, não, fica à mercê do senhor. Eu falei, tá bom, filho, segundo essa palavra que você me disse, eu vou te honrar. E nós honramos ele, todos eles, e fizemos um valor igual, para cada um. Não interessa, fulano pregou 40 minutos, o outro pregou 20, não. O mesmo valor para cada um. Estabelecendo, e Deus honrou a cada um deles e a igreja também, né? Foi bênção. Então, eu quero pegar esse gancho aqui que o pastor Juvenal disse aqui a respeito disso. Então, eu quero dizer para você que é itinerante, não tenho nada contra você que é itinerante. A única coisa que eu peço para você, saia debaixo da bênção do seu pastor. Tá? Saia debaixo da bênção do seu pastor. Converse com o seu pastor primeiro. Quem sabe na igreja onde você frequenta não precisa de você. Tá? Não queira sair para ir para ganhar 200, 300, 20, 50. Não, meu amado. Faz o seguinte. Se você quer pregar, nós temos uma praça aqui em Ângelo Guerra. Nós temos a Praça da Bíblia. Nós temos ali um ponto de tráfico aqui em Itaém. Nós temos vários lugares que você pode pregar a palavra de Deus. Olha... E com certeza tu vai ser abençoado, sabe por quê? Porque uma alma que você ganhar, essa não tem preço, tá certo? Aí uma certa pessoa falou assim, pastor, estivemos pregando na igreja lá do fulano, e ganhamos assim 15 almas para Jesus. Tá bom, ganhamos, amém, glória a Deus. Numa semana, cadê as 15 almas? Então, você vai lá, pesca e larga na mão do pastor local, e o pastor local tem que se virar.
É ele que tem que se virar, ele que tem que correr atrás. Se não é ele, misericórdia, irmão. Você só foi lá, lançou só o pão e pronto. Quem é o verdadeiro ganhador de almas é o pastor local. Porque é ele que vai ter que cuidar da ovelhinha, é ele que vai tirar o carrapicho, é ele que vai sarar. Você não, só foi lá, apimentou e saiu fora. Pergunta, você quer ser pastor? Não, né? Você só quer ser itinerante, bonito para você. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Ah, pastor, você está pegando duro? Não, palavra de Deus. A Bíblia diz que vai chegar essas pessoas, tá? Vão chegar lá na glória e vão dizer: Senhor, oh glória, no teu nome nós expulsamos o demônio, no teu nome nós curamos, no teu nome nós arrebentamos. Jesus vai falar o que para ele? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Por que Jesus disse isso? Porque essas pessoas não têm um compromisso com Jesus. Não tem um compromisso ali com o seu pastor local, para distribuir ceia, para fazer visita para os órfãos, para a viúva, para ir no hospital. Não tem, ele quer só bater as asinhas dele. Então precisa de um obreiro para dar estudo na escola bíblica dominical. Cadê você? Precisa de fazer uma oração, culto de oração, e procura você. Cadê você? Como é que você quer ser itinerante, pregador, meu amigo, se você não está ladeado com o anjo da igreja? Você está lembrado? Eu vou citar um texto para você que está lá em Êxodo. Sabe por que Israel ganhou dos amalequitas? Você sabe por quê? Porque Moisés estava com as mãos levantadas e existia dois homens ali do lado, Ur e Arão, segurando a mão de Moisés. E quando as mãos de Moisés estavam acima, Israel ganhava, prevalecia na peleja. É isso que os pastores locais precisam, de pessoas para segurar o cajado, para estar junto, ladeado com ele, porque você não sabe, você vem, diz brá 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 e sai, mas quem fica com as coisas, de cada peixe que vem, só Jesus. Tem uns baiacu aí com misericórdia, né? Você vai mexer que ele já se incha, é complicado. Então o pastor local, esse é um ganhador de alma, tá? Para deixar bem claro para vocês, tá bom? É isso aí. Agora Davi disse assim, pastor: alegrei-me quando disseram. Hoje não tem mais alegria, pastor Tony. As pessoas não têm. É como o pastor falou assim: vai, se não for o pastor vai pegar o telefone e vai ligar. Ô, cadê você, irmão fulano? Cadê? Não, aí você vai arrumar várias desculpas. Aí você passa por mentiroso. E a Bíblia diz que é mentiroso, é filho de quem? Jesus. Então, meu filho, não troca de pai não. Não troca de pai, meu amigo. Salmista Davi disse assim: alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Ó, salmista Davi, o rei de Israel. E lá no capítulo 20, ou melhor, lá no Salmo 27, no verso 4, aí Davi diz assim, ó: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E que coisa é essa? Que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Oh, que maravilha, né? E aí, pastor Juvenal, não é gostoso você estar na casa de Deus? A gente vai buscar a bênção, está aliviado, bem mais alimentado e esperançoso. Mas já teve vezes, né? É até chato falar, mas a gente tem que falar, porque a gente está pregando a palavra e tem que pregar o verdadeiro evangelho, falar o verdadeiro que você está sentindo. Teve vezes que eu fui à igreja com problemas, com aflição, e saí mais atribulado, mais chateado, né? Porque a gente vê que talvez algumas pessoas falam dele, mas não de Cristo, e a gente sente, né? E a gente tem que estar à frente de uma igreja, alimentar as ovelhas do Senhor. Então temos que nos preparar. Não vou entrar em detalhes, porque uma certa vez eu vi um pastor falar uma asneira bem grave. Eu não vou falar porque não vou citar nome. Ele falou: eu acho bom cheirar. Eu falei para minha esposa, que isso não é de Deus. Ele não está convertido. E foi aonde que eu me separei, né? Mas vamos deixar para lá. Então o que eu quero dizer, o crente verdadeiro, o pastor verdadeiro, ele alimenta as ovelhas. E ele se alimenta também quando ele fala de Deus. Como o pastor falou, o pregador lançou a semente germinou. Mas se você não regala com água, com luz, ela morre. Então quem faz isso é o pastor. O pastor, todos os cultos,
ele está lá dando alimentação, regando aquela planta, ensinando aquela planta a cada vez mais se alimentar das escrituras da palavra de Deus. Então a gente tem que preparar essas novas sementes para o batismo, explicar o que é o batismo, explicar o que é uma igreja física, porque tem a igreja espiritual que somos nós. Então aquele lugar, eu gosto de falar que é um lugar sagrado, porque ali é um lugar onde está todo mundo interessado numa só coisa, em buscar a presença de Deus. Aqueles que não vão com esse efetivo estão em um lugar errado, porque a igreja não é salão de festa, nem muito pelo contrário, um lugar de divertimento, é um lugar de alimentação espiritual, de comunhão, buscar cada vez mais a comunhão de Deus, né? E tem um versículo da Bíblia que o pessoal gosta muito de usar, o pastor esqueceu de falar isso aí, que lá, digno é o obreiro do seu salário. Mas pregar a palavra de Deus não é salário. Você vai querer ganhar para falar de Deus? Meu amigo, se você usa esse versículo, digno é o obreiro do seu salário, procura saber se Jesus tinha salário para pregar o evangelho. Não tinha. Ele tinha amor às almas, porque o Pai o mandou vir e ele demonstrou, porque não é por riqueza. Você não vai pegar para ganhar dinheiro, sustento. Se você é servo do Senhor, fiel, a Bíblia fala bem claro, nunca vi um justo mendigar o pão. Você não precisa cobrar, porque Deus vai te abençoar com saúde, com seu emprego. E a igreja que vai te visitar, o Espírito Santo vai tocar nela. O pastor que está pregando, precisa de alguma coisa, a igreja vai te auxiliar. Então não dê preço às palavras, à pregação, porque isso é errado. Se você é pastor, dentro das escrituras sagradas, se você é consagrado, se Deus te chamou, você não cobra. Eu tenho certeza. Sei que muitos estão com raiva de mim falar, mas é a pura verdade. Porque senão aqui falava, você vai ganhar tanto X para aquela pregação. Deus não deixou isso. Então, a gente, os missionários, eu tenho vários pastores que são missionários, eles falam, vem passar um dia com nós aqui, eu não tive oportunidade. Eles falam, comida você não vai passar fome, porque o pessoal reparte uma abóbora, amarra um bichinho para se alimentar. E quer dizer, não tem salário, eles vão pregar por amor, larga o conforto das grandes cidades. Não é por comida, porque tem comida aqui, mas é pelo amor. E isso é levar a palavra do Senhor. Então, que estão precisando hoje se conscientizar, né? Que para falar de Deus, do Evangelho, você não precisa ganhar dinheiro. Deus vai te dar uma recompensa muito melhor, porque a Bíblia, as Escrituras fala, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Porque se você junta tesouro na terra, o ladrão rouba, a traça corrói e o ferrugem destrói. Você quer ter um tesouro? Fale de Deus, o seu tesouro será no céu. É verdade. Por exemplo, você falou, Jesus não precisava. Jesus, na verdade, não precisou, mas ele tinha seu tesoureiro. Só que todas as vezes que ele ia contar com o tesoureiro nunca estava. Principalmente quando foi pagar o imposto, misericórdia, né? Aí teve que mandar Pedro lá no mar, pescar um peixe que tinha um estandarte lá para pagar o imposto dele e também de Jesus, né? Então são coisas assim. Por que Jesus tinha sua tesouraria? Por que Jesus colhia? Tinha, as ofertas vinham, sim, mas era para ajudar as pessoas necessitadas. Muitos pobres havia naquele tempo, como há nesse tempo hoje, né? Na verdade, e ainda por cima, Paulo, o apóstolo Paulo, ele fazia as madrugadas, né? Fazia a tenda para não sobrecarregar os irmãos. Então, nós sabemos que o amor, a alma é muito mais. Jesus diz lá no Mateus capítulo 10, quando ele ordena aos seus discípulos, ele diz, tu não leve alforje, não leve nada. Tu vai pregar a palavra, vai ensinar, vai curar os enfermos, entra na cidade. Olha só, entra na cidade, cura os enfermos que tem nela, se tiver alguém morto, ressuscita, a ordem é essa. Entendeu? A ordem é essa. Então, o discípulo tem essa autonomia, tem autoridade. E tudo que tiver lá oferecer para eles comer, eles têm que comer. Está escrito lá na palavra. Então, as pessoas que vão abençoar. Eu lembro nos anos 80 que era muito isso, né? O pastor Tony, não sei, o pastor Tony deve ter pego também uma parte disso. Quando
falava assim, olha, o pastor está indo na tua casa. Meu Deus do céu. Eu lembro até hoje, nossas pessoas faziam o melhor. Matavam o frango na hora e voltavam para cozinhar ou para assar. Ou então, o pai pegava, comprava carne, fazia um churrasco, preparava o melhor. Quando o anjo chegava, o pastor chegava, estava lá na mesa repleta. Era tanta coisa que parecia ceia de Natal. Hoje, Santo, se fala que o pastor vai na casa hoje, misericórdia, fecha tudo, tira tudo, guarda tudo. Mas que Deus tenha misericórdia, né? Olha, só Deus me alegria me quando vamos à casa do Senhor. Você precisa ter alegria. Sabe por que a casa do Senhor? Ah, pastor, eu vou no monte. E agora? Vou no monte. Ah, é? Você vai? Tá bom. Só que é o seguinte. Mas é bíblica para ir no monte? É, isso que nós ia falar, né? Não troque o monte pela igreja de jeito nenhum, viu? É antibíblico isso. Você tem igreja, vá para a igreja. Porque quando nós olhamos em Crônicas, assim como em Reis, nós vemos que quando Deus, ou melhor, quando Davi, em Samuel, Davi, ele põe no coração, ele quer fazer o templo, né, para Deus, ele quer fazer. E quando Davi não faz, mas ele arrecada tudo, e o seu filho Salomão faz o templo, Deus não permitiu que Davi fizesse. Aí Salomão faz o templo. Quando faz o templo, Salomão ora. E Deus visita Salomão de noite e fala com Salomão. E ele faz, o que você quer? Eu falo, eu quero sabedoria. E Deus dá sabedoria, riqueza e tal para ele. Só que na oração do templo, na consagração do templo, Deus disse assim, ó, eis que agora os meus olhos e os meus ouvidos estão abertos a este lugar que está sendo consagrado, e todos que vierem a esta casa de oração, eu os ouvirei, né? E perdoarei dos seus pecados e sararei a sua terra. Então, a ordenança foi para dentro da casa de Deus. Não importa se você congrega em uma catedral, não importa se você congrega em uma igreja de porte médio ou de porte pequeno. O importante é que o lugar foi consagrado casa de Deus. E aí você tem que sentir o desejo dentro do coração de ir cultuar a Deus e não ao homem. Não é porque você faz parte do círculo de oração que você tem que estar lá. Não é que faz parte do coral que você tem que estar lá. Não é porque você toca na banda que você vai ter que estar lá. Não é porque você é presbítero que você vai ter que estar lá. Não, você tem que ir com um propósito. Romanos capítulo 12, o primeiro versículo, apresentei os vossos corpos santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto é individual, o culto é da razão, é onde você tem que apresentar a Deus para você ser abençoado. Tá certo, meu amado? Então fique aí com essa palavra. Mais alguma coisa que temos a acrescentar? É sobre o monte que eu falei, né? A Bíblia não endossa que a gente fala assim, vá ao monte me buscar. Falou com Moisés naquela época. Mas ele subiu ao monte e estava lá, que Deus ficava nas montanhas naquela época, né? Jesus foi várias vezes aos montes orar, mas era para fugir do povo, ele ficar sossegado num lugar sossegado. A Escritura fala bem claro para a gente ir dentro do nosso quarto, trancar a porta e ficar a sós com Deus. Se você vai ao monte para ficar a sós, na sua casa, ou você não tem lugar, tudo bem. Né? Mas se você tem sua casa e pode ter um lugar reservado que ninguém vai te perturbar lá, ali é o lugar certo. Você pode estar dentro do ônibus, cheio de gente, 42 pessoas falando dentro do ônibus, e você fechar seus olhos e levar a Deus em pensamento. Você vê que o som some e só você e Deus estão conversando. Então, não precisa ir ao monte. Mas quem vá, não sou contra, mas não tem base na Bíblia, porque o lugar certo é a sua casa, no seu cantinho, para falar de Deus. E o outro lugar mais certo ainda é a igreja, que ela foi construída, né? Foi colocado tijolo por tijolo para ali ser um lugar de adoração, um lugar de buscar a presença de Deus, junto com vários irmãos. Porque no monte você tem que ir só. Muita gente vai com várias pessoas. Eu não sei, eu nunca fui. Fui 2 vezes no monte só para olhar as estrelas, que é a mais bonita cidade, lá de cima, e a gente vê a grandeza e a beleza da terra que Deus fez. Então a gente vê que é muito rica. Mas a igreja é o lugar certo. Ali está você, mais 3, ou mais 4, mais 10, mais 20, ou 200, não sei quantos
vão estar junto com você naquela igreja, de joelho, orando, tudo formando uma grégula, ou seja, uma corrente de oração, levando ao Pai, né? Então é isso que eu tenho a dizer. Não basta você ir no monte. O certo é você procurar Deus aonde você acha por bem. Se você acha que é no monte, que Deus te abençoe. Mas se você procurar uma igreja, este é o lugar certo. O monte, não que seja pecado. Vamos deixar bem claro isso, porque eu sou pastor de monte também. A gente sobe no monte, a gente ora, consagra, mas não troque isso. O culto para o monte, é isso. Você nunca deve trocar, né? Querer fazer um culto, porque hoje tem até tabernáculo no monte. Eu fiquei tão triste quando eu estava subindo no monte, pastor Antônio. E chegando lá no monte, lá num lugar reservado, lá tinha uma equipe, tinha uns irmãos de outro ministério. E aí nós chegamos para juntar, para somar. Para quê? Eles foram embora. Do nada, foram embora. Quer dizer, eu falo assim, cadê os Salmos 133? Né? Tocou bom com suave, exatamente. Então a gente vimos que hoje virou uma idolatria, infelizmente. Infelizmente. É com pesar que a gente diz isso, porque eu subo no monte, eu gosto de orar sim, tá? Mas eu não troco uma igreja de jeito nenhum, fazer uma oração na igreja do que no monte, tá bom? Então fique aí com esse alerta, mas vá para a igreja, faça como Davi, alegre-se a sua alma, alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. E quando ele chegou lá, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar todos os dias no teu santo templo e aprender. Aprender, é no templo que você aprende, viu? É no templo, é na escola bíblica dominical, é no culto de ensino da palavra de Deus. É lá na igreja que você aprende a ser perfeito, a ser homem de Deus, mulher de Deus, tá bom? Deixa essa dica para você, essa palavra para você nesta tarde, viu? As horas já nos mandam parar, pastor, a hora já acabou. São tantos textos, né? São tantas palavras aí da Bíblia Sagrada que poderíamos passar aqui dias e dias discutindo acerca dessas coisas, né? Então, mas vamos deixar esse parecer aí para os nossos ouvintes. Certo. E faço um convite a todos da cidade de Mongaguá City, minha cidade do coração. Hoje, na casa da missionária Marisa e nosso diácono Cardoso, vai ter o culto do lar. É a casa deles, é o lar deles. Eles estão abrindo as portas para que nós, todos juntos, 1, 2, 3, 4, como fala assim, quando tiver 2 ou 3 ou 4 reunidos, vamos reunir lá para louvar e buscar a presença do Senhor. E o pastor sempre dá oportunidade a quem vai visitar, falar alguma coisa, falar o seu testemunho. Não perca, às 19h30, só não lembro o endereço agora de cabeça aqui, mas quem está assistindo pela live, vê aí que eu já postei hoje o endereço. Contamos com a sua presença, você é o nosso convidado. E tem mais uma coisa que o pastor esqueceu: o encontro de casal, gente, o jantar romântico. Leve a sua gerri, como fala o pastor, leve a sua amada, a sua esposa para um jantar romântico, onde vamos falar de Deus. Vai ter um grande pregador, ele vai falar de Deus, vai falar sobre a vida íntima, né? A vida do casal a dois, né? É uma coisa gostosa. O ano passado tivemos, fica a minha gerri também, né? Minha querida Adriana. Esse ano nós vamos, se Deus quiser, tivemos vivo até lá, se Jesus não vir antes, nós vamos estar lá. Pastor, faça esse convite. Custa R$50, gente, mas é um almoço para dois, um jantar para dois, né? Tem jujuba, tem um bocado de coisa, tem sorteio de brindes, mas tudo isso é para você apimentar a sua relação com a sua esposa. A sua esposa merece, hein? Verdade, é verdade. Tá aí já então o convite, tá bom? Dia 11 de novembro, nosso segundo encontro de casais. Depois estaremos passando maiores detalhes aí no Facebook, assim como também na programação posteriores, tá? As nossas horas já nos manda parar, infelizmente. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que nos entraram em contato conosco, vocês que estão assistindo pela live, e aos irmãos que mandaram aqui mensagem no nosso WhatsApp. Que Deus venha abençoar ainda mais a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, tá bom? E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, seja com a tua vida hoje para todos sempre. E nós todos aqui do programa dizemos amém. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar.